Fica atento, abra sua Bíblia comigo, pode ficar sentado mesmo, nosso tempo está curtinho, mas eu tenho certeza que Deus vai falar no seu coração. 1 Samuel capítulo 16. 1 Samuel capítulo 16. Samuel está lá no Velho Testamento. 1 Samuel 16. Se tiver alguém sem a palavra de Deus, cola aí do seu irmão, sabe? Estica o pescoço assim, ó, pro lado dele, dá uma colada. Ele vai deixar, compartilha o pão aí com esse irmão que está do seu lado. A Bíblia diz assim, irmãos, 1 Samuel capítulo 16, a Bíblia diz assim: disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, eu te enviarei a Jessé o belemita. Entre os seus filhos me tenho provido de um rei. Disse, porém, Samuel: como irei eu? Ouvindo-o Saul, me matará. Disse o Senhor: toma contigo um novilho e dize: vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício, e eu mostrarei o que hás de fazer. Fez Samuel o que dissera o Senhor. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade lhe saíram ao encontro, tremendo, e perguntaram: é de paz a tua vinda? Respondeu ele: é de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Consagrai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Então ele consagrou a Jessé e aos seus filhos, e os convidou para o sacrifício. Entrando eles, Samuel viu a Eliabe e pensou: certamente está perante o Senhor o seu ungido. O Senhor, porém, disse a Samuel: não atentes para a tua aparência, nem para a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como vê o homem. O homem olha para o que está diante dos olhos, mas o Senhor olha para o coração. Feche os seus olhos. Pai querido, esta é a palavra bendita e poderosa do Senhor. Esta palavra pode hoje mesmo mudar o rumo da nossa vida, da nossa história. Ó Deus amado, nos dá certeza de algo, uma convicção poderosa no nosso coração, que pode nos levar além, Pai. Pode nos dar força para tomar decisões que nós estamos temendo tomar, mas através da Tua palavra, essa convicção, ó Pai, ela nos dá certeza que o Senhor é conosco. Então eu te peço, confirma a Tua palavra no nosso coração, e que o nosso coração seja uma terra boa, que produza muitos frutos para a vida eterna, em nome de Jesus, amém. Você pode dar uma salva de palmas à palavra de Deus. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Recebe essa adoração e esse louvor, é para o Senhor, meu Pai. Em nome de Jesus, glória a Deus, aleluia. Queridos, o texto o tema que eu quero ministrar no seu coração é se entregando a Deus por inteiro. Se entregando a Deus por inteiro. Esse tema que o Senhor me deu foi lá no Inabaláveis. Que nós precisamos nos entregar por inteiro, com integridade. Nós precisamos nos entregar de todo o nosso coração. A Bíblia diz que nós precisamos amar o Senhor acima de todas as coisas, com
tudo que nós temos, de todo o nosso coração. Isso significa, irmãos, que nós precisamos nos entregar por inteiro. Tudo que nós temos, a nossa vida, entregar para Deus. E isso não é nada fácil. Porque nós, por sermos seres físicos, com corpo físico, nós temos muitas vezes a dificuldade de enxergar o mundo espiritual, e enxergar dentro da pessoa, e enxergar até mesmo dentro de nós, como disse o Fagner aqui na frente. Nós não conseguimos enxergar o coração, nem o nosso, nem o do nosso irmão. Mas a Bíblia diz que o Senhor é diferente de nós. E o que ele enxerga? O nosso coração. Deus, quando Ele olha para mim e para você, Ele não enxerga em nós, e Ele não se preocupa, vamos dizer assim, em enxergar aquilo que é o nosso estereótipo. E eu sei que você gasta tempo ali para fazer a sua maquiagem antes de vir para o culto, não é? Gasta tempo as mulheres fazendo a sua chapinha, né? Os homens aí não gastam nada, eles só entram no chuveiro, tomam banho e vêm. Mas nós nos preocupamos muito com aquilo que é o nosso estereótipo, com o nosso exterior. E eu não estou dizendo que nós não devemos nos preocupar, é lógico, né? Vem bonito para a igreja, coloca aquela roupa bonita, ótimo. Mas eu quero te dizer que o que Deus está preocupado mesmo em enxergar em você aqui nessa noite é o seu coração. É aquilo que está aí dentro, é os seus pensamentos, é os seus planos que ninguém sabe e só você sabe. Isso vai fazer toda a diferença. Deus está interessado em o que você está pensando que você vai fazer amanhã, ou o que você vai fazer assim que sair daqui deste lugar. Deus está interessado nisso. É isso que Ele quer saber. Qual vai ser o seu comportamento que você vai fazer lá? Porque aqui nós todos estamos nos comportando direitinho e da forma que Deus quer que a gente comporte. Estamos todos respeitando uns aos outros, amando o nosso irmão, abraçando. Se eu pedir para você dar um abraço nessa pessoa que está aí do seu lado, você vai dar. Você vai tratar ela com carinho, você vai cumprimentar. Mas o que Deus está olhando de fato nessa noite é como está o meu e o seu coração. Tem sinceridade no nosso coração? Tem integridade nessa entrega e nesse louvor que nós adoramos aqui, cantamos? Estava lindo, glória a Deus. Mas eu te falo, o Espírito de Deus estava passeando aqui nesse momento, e a Bíblia diz que Ele passeia procurando verdadeiros adoradores, daqueles que o adoram em espírito e em verdade. E isso não dá para a gente ver com nossos olhos físicos, mas nós podemos ter uma ideia. Mas Deus, Ele enxerga o meu e o seu coração. Aqui nesse texto que nós lemos, Deus queria ungir um rei. Deus tinha cansado de Davi, irmãos. Aliás, de Saul. Era muito pecado, era muito erro, era muita coisa contra Deus, e Deus tinha cansado. E Samuel já sabia que Deus estava cansado disso. E Samuel sabia que Deus não queria mais Saul como rei. E aí Deus chama a atenção de Samuel e fala com ele: até quando terás pena de Saul? Até quando, Samuel, você vai ficar suportando esse rei, sendo que eu já o rejeitei? Até quando você vai ficar sustentando ele aí? Porque agora, Samuel, está na sua responsabilidade. Já é você que está sustentando. Porque eu já o rejeitei. E Israel, irmãos, já estava indo de mal a pior. Saul metendo os pés pelas mãos, fazendo tudo errado. Tudo errado. E Deus, observando, a responsabilidade era de Samuel. Um líder, irmãos, às vezes ele passa por muita dificuldade, muita provação. Muita, porque ele precisa cuidar das coisas de Deus, ele precisa fazer aquilo que Deus está mandando, ele precisa saber lidar com as pessoas, e muitas vezes ele fica querendo agradar as pessoas, mas uma coisa eu já percebi, irmãos, às vezes você agrada as pessoas e desagrada a Deus.
Às vezes as pessoas estão te amando, mas Deus está olhando para você e está falando: tudo que você está fazendo está errado. E nós, como servos, nós, como aqueles que fomos chamados para fazer a obra de Deus, nós precisamos estar atentos ao que Deus quer que a gente faça, e não o que as pessoas querem que a gente faça. E muitas vezes a gente vai ter que ser firme. Muitas vezes o líder vai ter que ter coragem de tomar uma decisão, e muitas vezes vai desagradar muita gente. Eu não sei se você lembra, mas Moisés, por exemplo, essa história eu costumo lembrar ela direto aqui na igreja, mas quando Moisés subiu para o monte, ele foi buscar de Deus os 10 mandamentos, e ele deixou Arão liderando o povo. E Arão, ele estava ali naquela liderança provisória do povo, era um momento de liderança, e Arão, irmãos, ele sente a pressão, e é essa pressão que eu estou falando. Ele sente essa pressão do povo, das pessoas, de ter que agradar, de ter que ser bonzinho, de ter que fazer tudo que os outros estão falando, de ter que, sabe, de obedecer o que as pessoas estão dizendo. E ele, ali, talvez, naquele momento, fala: eu preciso conquistar o povo gosta tanto de Moisés, eu preciso conquistar esse povo. E ele se viu ali refém daquele povo. E ele sente a pressão. E o povo fala com ele: Moisés deve ter morrido, Moisés sumiu para lá, Moisés não está voltando. Faça um Deus para a gente adorar. Nós precisamos de um Deus, esse negócio está errado. E a pressão vem para cima dele. O que Arão faz? Um bezerro de ouro para ser adorado. Um bezerro de ouro para ser adorado. E aquilo ali fere Deus, fere diretamente o Senhor. A imagem daquele bezerro fere Deus. E Deus, no mesmo momento, enquanto estava ali no monte com Moisés, Deus de um olho no gato, o outro no peixe, né? Lá de olho com Moisés, mas também cuidando do povo. Ali Deus fala com Moisés: Moisés, desce depressa. Vai lá, Moisés, corre, desce. Vai lá olhar o que está acontecendo. Eu imagino Moisés: como assim, Deus? Eu estava no manto aqui agora. O negócio estava bom entre nós aqui, a unção estava descendo, o Senhor falando, eu senti da sua presença. E Deus falando: Moisés, desce depressa. O povo caiu no pecado lá embaixo. Vai lá para você ver o que está acontecendo. Desce correndo. E Moisés desce em disparada, irmãos. Chega lá de longe, ele escuta o barulho de festa. Ele escuta aquele negócio. Ele fala: ó, está tendo guerra lá embaixo. O que está acontecendo? Meu Deus, está acontecendo alguma coisa. E quando ele chega lá, ele vê o bezerro. O povo na idolatria, adorando um bezerro, irmãos. Terrível. Terrível. Aqui nesse texto, Samuel, ele estava nessa encruzilhada com o povo. Aliás, com o rei Saul. Ele gostava muito de Saul. Era ele que tinha ungido Saul para ser rei. Ele talvez se sentia responsável por aquela liderança. Mas Deus já havia rejeitado. E quando Deus rejeita, irmãos, não adianta a gente ficar pondo pano quente. Quando Deus rejeitou, não adianta você ficar ali, sabe, enxugando o gelo. Não adianta ficar ali empurrando com a barriga. E na hora aqui que Deus fala com Samuel, a Bíblia fala que Samuel, então, ele tomou coragem, ele foi. E ele foi ungir o novo rei. E quando ele vai, ele chega ali para ungir aquele novo rei, uma das primeiras coisas que Samuel faz é olhar com o olho físico. É enxergar aquele que daria mais certo. É enxergar aquele rei que seria o mais bonito. O rei que seria o mais adequado, porque era grande, porque era forte. E aí Samuel fala com Deus. Versículo 7. Senhor, ó Senhor. E o Senhor, porém, disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, pois eu o rejeitei. Esse daí também eu rejeitei. Eu já rejeitei esse daí. E aí, ele continua, Deus continua falando: o Senhor não vê como o homem,
Como que o homem vê? Com o olho físico, limitado. O homem olha para o que está diante dos seus olhos, mas o Senhor olha para o coração. Presta atenção. Você acha que Deus está olhando para você como hoje? Como que você acha que Deus está olhando para você? O que Deus está interessado em você aqui nessa noite? Sabe o que Deus está querendo ver em você? O seu coração. Deus está querendo ver o que está aí dentro. E nós, irmãos, precisamos compreender, se Deus quer ver o nosso coração, é porque o estereótipo é fácil, está todo mundo vendo. A gente vê quando a gente chega diante do espelho, nós estamos vendo. Agora, o coração, irmãos, é só Deus quem consegue perceber. É só Deus quem consegue observar o seu coração. E eu fico pensando que o nosso Jesus, por nós, ele se entregou por inteiro. Jesus não teve dificuldade de se entregar por inteiro para nós. Ele deu a vida, ele deu o seu coração ali. Ele deu a vida por nós. A pergunta para nós nessa noite é como nós estamos nos entregando para Deus. Como você tem se entregado para Deus? O que você está oferecendo a Deus? Muitas vezes nós achamos que basta a gente vir na igreja. Eu fui na igreja. Deus está feliz comigo, porque eu estive lá na igreja domingo. Deus está feliz. Oh, glória. Eu quero te falar, Ele está aqui interessado e Ele está vendo o seu coração. Não adianta, irmão, eu chegar perto de você, te abraçar e te falar, Deus está feliz com você. Talvez eu vou fazer igual a Samuel e falar, Senhor, certamente esse daqui, o Senhor está feliz com ele, porque eu estou enxergando com aquilo que está diante dos meus olhos. Mas Deus está dizendo, eu não vejo como o homem vê, porque eu enxergo o coração. A Bíblia diz que do nosso coração procedem todas as saídas da vida. Do nosso coração procedem todas as saídas da vida. Jesus deu a vida dele por nós, entregou o seu coração. Jesus mostrou o grande amor do Pai pela minha vida e pela sua vida. Como? Através daquilo que ele fez na cruz. Ele morreu por mim, por você. Ele deu a vida, ele se entregou por inteiro. A entrega, irmãos, é um ato de fé. A entrega é um ato de confiança. Ninguém se entrega àquele que ele não confia. Quem teria coragem aqui de entrar em um ônibus com um motorista que visivelmente você está vendo que ele está embriagado, que ele não tem carteira de habilitação? Quem teria coragem de entrar nesse ônibus? Está indo lá para o Espírito Santo, para a praia. Pegar a BR-381. Mas está tudo pago, gente. Quem tem coragem de entrar nesse ônibus? Quem vai entregar? Quem vai se entregar? Por que a gente não entra num ônibus desse? Porque a gente não confia nesse motorista. Quando a gente entra num ônibus, você está confiando a sua vida ali, naquele que está dirigindo o ônibus. E se você percebe que ele não tem capacitação, ele não tem capacidade de dirigir, você fala, opa, pode passar, esse aí eu não vou não. De jeito nenhum, espero o próximo. De jeito nenhum, não vou entrar nesse ônibus, não vou entrar nessa barca furada. Mas sabe o que acontece muitas vezes na nossa vida, irmãos? A gente entra em qualquer lugar sem observar isso daqui, que visivelmente para entrar num ônibus, se você observar que aquela pessoa não tem capacidade, a gente não entra. Mas muitas vezes, coisas sérias da nossa vida, a gente está se entregando de qualquer jeito. A gente está fazendo
de qualquer maneira. O jovem está namorando de qualquer jeito, se entregando um ao outro de qualquer maneira, de qualquer jeito, se entregando para alguém que ainda não fez aquele compromisso, falou: eu vou casar com você, nós vamos casar. É mesmo? Então casa, depois eu me entrego. Quantas vezes, irmãos, a gente está fazendo coisa que não agrada nem a gente mesmo, quem dirá a Deus? Quem dirá a Deus? Se entregar é confiar. Se entregar para Deus é confiar em Deus. E é por isso que, para que Deus faça algo com plenitude na nossa vida, plenitude é por inteiro, é preencher todo, por completo. Para que Deus faça isso com a gente, é necessário também que a gente se entregue por completo. Você já reparou que a gente quer receber milagres de Deus? Já reparou que a gente quer que Deus faça algo? Senhor, muda isso aqui. Senhor, abre essa porta de emprego. Senhor, faça isso, faça aquilo. Senhor, faça o meu comércio ele vender muito. Senhor, um monte de coisa a gente quer. E a gente pede a Deus para Ele abençoar. Senhor, abençoa aqui a minha família. Entra dentro da minha casa, Senhor. Faz um milagre aqui. Mas a pergunta que não quer calar, irmãos, é que tanto que nós estamos entregando para Deus, que tanto que você está se entregando para Deus. Você quer que Deus faça algo com plenitude na sua vida, você quer que Deus te abençoe com plenitude, mas você se entrega com plenitude? Você se entrega de todo o seu coração? Porque o que Deus está olhando é o seu coração. E Ele não está olhando nada mais, nada menos que isso. Deus está de olho de como você se entrega. E olha que isso daqui era o novo rei de Israel que seria ungido. Um novo rei. Era algo muito sério? Demais, irmãos. Demais, era uma nação que estava dependendo disso. Era uma nação que estava dependendo dessa entrega, daquele novo rei. Ele precisava ser coração puro, ele precisava se entregar de verdade para Deus, ele precisava ser alguém que agradava a Deus com integridade. E Deus fala com Samuel: Samuel, você está errado, não é isso, nada disso. Eu enxergo aquilo que você não está enxergando. E tem 3 coisas que, para a gente se entregar para Deus de verdade, por inteiro, é necessário que seja feito. Primeira coisa, repita comigo: o meu caminho. Nós precisamos entregar os nossos caminhos para Deus. O que é caminho? É por onde a gente anda, é onde a gente vai, é onde a gente pisa, é o que a gente faz. Isso é entregar os nossos caminhos. Salmo 37, verso 5 diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Você quer que Deus faça alguma coisa para você? Entrega os seus caminhos para Deus. Irmãos, o que é entregar o meu caminho para Deus? É renunciar ao meu caminho. E aí que está o problema. O nosso problema de entregar os nossos caminhos para Deus é porque, para eu entregar o meu caminho, eu preciso sentar no banco do passageiro. Quem é motorista aqui e dirige? Levanta a mão assim. Você gosta de andar no banco do passageiro? Fala a verdade. Motoqueiro piorou. Qual motoqueiro que pilota e gosta de andar na garupa? Ninguém, gente. A Patrícia, irmãos, e todo homem, o bom de ser casado, né, ter a sua esposa ali, é bom que ele anda com um GPS. Você já reparou? O homem casado, ele anda com um GPS ligado. Ele não precisa de GPS. O homem casado, não. Ele já tem o GPS dele. A Patrícia é o meu GPS, irmãos. Muito mais completo que qualquer outro GPS inventado aí. na tecnologia. Ela senta ali
Se tem uma placa de pare, eu não preciso olhar, ela já fala, tem uma placa de pare. Tem um quebra-mola, tá vindo, viu? Ah, obrigado. Ó, freia porque o motoqueiro tá meio esquisito aí na frente. Pode frear. Ah, beleza. Freia. GPS completo, tudo. Mas sabe por quê? Antes dela tirar a carteira, não tinha nada disso. Irmão, ela entrava no carro, ia batendo papo, e que não sei o que, e tal, e conversava, e não sei o que. Depois que ela aprendeu, menino, ficou craque, ensina. Eu acho que ela pode, ao invés de você ficar lá na clínica do Detran, avaliando quem pode tirar carteira ou não, você vai ter que ir para uma autoescola, ó, ensinar o povo a dirigir. Sabe tudo, conhece, tem a senha de como que dirige, na hora de frear, hora de acelerar, tudo, até a hora de passar marcha. Ó, você tinha que ter passado para terceiro, ó. Tá errado. Mas sabe por quê, irmãos? Nós temos dificuldade de entregar os nossos caminhos para alguém. E nós temos dificuldade de entregar os nossos caminhos para Jesus dirigir. Para Jesus. Nós temos dificuldade de sentar no banco do passageiro e falar: Jesus, pode dirigir, vou ficar aqui só de boa. E às vezes tem os corajosos que falam: Jesus, vou sentar no banco do passageiro agora, onde o Senhor me mandar eu vou. Mas baixa a unção do GPS na gente. E a gente começa a falar: Jesus, esse caminho aí eu não estou muito afim de ir nele não. Vira à esquerda aqui, Jesus. Eu, o quê? Mas você não falou que era eu que vou dirigir? Não, Jesus, mas para lá. Eu não estou afim de ir para lá. Vira para cá. Não, não vai para lá não. Jesus, vamos estacionar aqui? Vamos dar uma estacionada? Acontece, né, Dick? Vamos dar uma estacionada? Vamos parar o carro aqui nesse estacionamento? Vamos ficar aqui um pouquinho? Acontece. Por quê, irmãos? Porque nós temos dificuldade de se entregar por inteiro o nosso coração. É uma dificuldade nossa. Porque para entregar por inteiro é preciso renunciar. Renunciar os nossos desejos, renunciar a nossa vontade, renunciar aquilo que a gente acha que sabe. Mateus capítulo 6, versículo 34 diz assim: não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Entregar os caminhos do Senhor para o Senhor, irmãos, é não se inquietar com o dia de amanhã, é não ter ansiedade, ficar ansioso, ficar, meu Deus, o que vai acontecer? Ué, mas nós não entregamos os nossos caminhos para o Senhor? Por que ansiedade? Por que andar ansioso? Por que ficar preocupado? Por que ficar doido? Nós precisamos entregar por inteiro, irmãos. O dia de amanhã cuidará de si mesmo. Qual dia que nós temos para cuidar? Hoje, agora, este dia, esse momento. Porque daqui a pouco nós não sabemos se nós teremos mais como cuidar, nem do dia de hoje. Nem do dia de hoje. Entregar os nossos caminhos ao Senhor significa a gente confiar na soberania de Deus. Ele é soberano. Soberano significa que Ele tem poder sobre todas as coisas. Nada é sobre Ele. Por que a gente tem medo se nós estamos, irmãos, com um motorista como Jesus, dirigindo a nossa vida, e Ele tem poder sobre todas as coisas? Por que a gente se preocupa tanto? Por que a gente fica doido? Por que a gente fica assim? Em Jeremias 29, verso 11 diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Você sabia que Deus, Ele tem planos para te dar esperança e para te dar um futuro? Por que a gente fica tão
angustiado, tão dependente de saber o dia de amanhã, o que vai acontecer, porque não confiamos nessa soberania, que Deus está no controle. Irmãos, Deus está no controle de todas as coisas. Você não entendeu? Fala com a pessoa que está do seu lado, talvez ele entenda você falando. Deus está no controle de todas as coisas. Você está preocupado? Você está angustiado? Você chegou aqui angustiado? Você chegou aqui muito preocupado, extremamente com alguma coisa? Eu quero te falar, Deus está no controle, meu irmão. Ele está no controle de tudo, Ele é soberano. Basta a gente sentar no banco do passageiro. Tira a mão do volante. Deixa Jesus guiar. Deixa Ele te levar por onde Ele quiser. Deixa Ele te conduzir. Enquanto a gente achar que é a gente, que depende da gente, vai dando BO, vai dando problema. A gente vai afundando em um caminho, muitas vezes, sem volta. Segunda coisa que eu quero falar. Depois que nós entregamos o nosso caminho, para se entregar para Jesus com integridade, nós precisamos entregar as nossas vontades. A nossa vontade. A nossa vontade nos impede de alcançar aquilo que Deus tem para nós, os nossos planos. Mas aí, às vezes, a prova vem, a dificuldade vem, o que a gente fala? Nossa, minha vontade não é passar por isso não, Jesus. Não, Jesus, minha vontade não é enfrentar um negócio, um problemão desse que eu estou enfrentando, não. Não era isso que eu pensei, não era isso que eu pensava. Mas Jesus, em Lucas capítulo 22, versículo 42, Ele mesmo orando ao Pai, prestes a ter que ir para a cruz, Ele mesmo diz: não se faça a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade. A vontade de Deus. O que prevalece na sua vida? A sua própria vontade ou a vontade de Deus? Se for a sua própria vontade, os seus próprios desejos, aquilo que você gosta, você não está se entregando por inteiro. Se entregar por inteiro, irmãos, é mesmo na tribulação, na dificuldade, continuar confiando em Deus. Isso é se entregar por inteiro. Isso é continuar dizendo que seja feita a tua vontade, que seja feita a vontade do Senhor na minha vida, que seja feita a vontade de Deus. Eu vou cumprir, eu vou passar por essa prova, eu não vou fugir, eu não vou desistir, eu não vou parar, porque eu vou viver na minha vida a vontade de Deus. Que seja feita, Senhor, a tua vontade e não a minha. Mas quantas vezes no momento da prova, o que a gente quer? Descer do carro. Jesus, para, eu vou descer. Não, o senhor está dirigindo muito louco esse carro. Não, está doido. O senhor passou naquele buraco, o senhor viu? Vou descer. Não vou ficar. Estou descendo. Para aí. Entrega a tua vontade, entrega. Entrega a tua vontade a Deus. Confia nele. Você acha que Ele vai te levar para o lugar errado? Ele mesmo diz lá em Jeremias: eu conheço os planos que eu tenho para vocês. Se eu te perguntar aqui, eu vou te perguntar: você conhece o plano que Deus tem para a sua vida? Você conhece? Você sabe que plano que Deus tem para você? Que eu não sei o plano que Deus tem para mim. Eu não sei, irmão. Eu vou viver na vida com Deus, daí a pouco Deus fala: entra à direita, eu vapo e entro. Agora nós vamos para a esquerda. Vamos embora, Jesus. Agora vamos para lá, nós vamos também. Com Deus é assim, irmãos. Com Deus é assim. Você acha que está tudo traçado e que Ele já passou o plano certinho para nós? Você vai fazer isso, vai fazer aquilo? Não! A vida com Deus é diária, é dia a dia, dia a dia. É igual o maná que descia no deserto. Todos os dias tinha que ir colher maná. Todos os dias tinha que colher maná. Não tinha como fazer reserva de maná. Teve gente lá no deserto que tentou, colheu muito. Deus falou: não colhe muito, colhe para você comer naquele dia. Teve gente que colheu muito. O que aconteceu? No outro dia estava cheio de bicho. Teve que ir colher de novo. Com Deus é assim, irmãos. É de fé em fé, de glória em glória. É
todos os dias com Deus, sem abrir mão de nenhum dia. Ele que conhece o plano, não é a gente. Por isso que a gente precisa orar. É por isso que você tem que orar. Ah, Senhor, eu orei, eu fiz uma campanha para o meu casamento, agora já está dando tudo errado. Por uma semana, irmão. E os outros dias? Vai orar, não? Tem que continuar orando, tem que continuar perseverando, tem que continuar a oração todo dia. Senhor, o que eu faço para agradar a minha esposa hoje? Parece que ela está com raiva de mim. O que está acontecendo? Irmão, passa em algum lugar, compra um presente para ela. Você está achando que ela está com raiva do outro? Chega com um presente lá para você ver. Chega com uma caixinha de chocolate. Ah, meu querido, é difícil falhar. O chocolate para mim não funciona, porque ela não gosta. Mas só de eu chegar com o chocolate, eu já compro ela. Aí eu como o chocolate depois. Mas sabe o que a mulher vai olhar? A sua intenção de conquista. O que você está fazendo? Sabe quando você perceber que seu marido está distante de você, está longe, seu marido não está te dando atenção, ele está esquisito, sabe? Está meio estressado, está meio bruto, está aquele cara estranho. Ah, irmã. Homem, sabe como é que você pega? Faz uma janta para ele. Prepara umas toalhas, assim, bem limpinha para ele. Quando ele chegar em casa, você já pega aquela toalha cheirosa e dá a ele e fala: meu bem, toma o seu banho lá, que hoje nós vamos jantar junto. E depois da janta, tem uma surpresa. Ô, minha filha, conquistou o cara, ele vai rir de canto a canto. Acabou a briga, acabou a dificuldade. Acabou, irmão. Acabou. Você vai fazer esse homem feliz. O resto da semana dele ele vai trabalhar todo feliz. No outro dia vai acordar 4 horas da manhã, feliz, cantando, fazendo barba, lá, tal. Meu bem, você é o homem da casa. Você é o cara. Eu te amo demais. Você está entendendo, irmão? Essa mulher, eu ensinei tática aqui, já falei como é que eu faço lá em casa. Tem umas táticas fáceis. Mulher tá brava, tá estressada na TPM, xingando. Tem dia que elas levantam assim, né? Brava. Letícia, até a Letícia agora, irmão. Batendo porta. O que é isso, gente? O que está acontecendo? Elogia ela. Meu bem, você tá linda. Tá nada, porque nesses dias é os dias que elas ficam, né? O cabelo fica assim, elas tá nem. Elas querem matar um, irmão. Tá igual o leão despinteado. Quer matar um. O primeiro que chegar é quer matar. Elas não ligam com beleza, não tá nem aí nesses dias. Mas fala que tá bonita. Fala que tá linda. Meu bem, você é tão linda. Quando você fica nervosa, aí é que eu apaixono mesmo. Eu apaixono. Você fica linda demais, nervosa, meu bem. Ô irmão, comprou o coração da mulher? Comprou. Ela vai até lembrar que eu falei para você fazer isso. Não tem problema não, pode fazer. Pode fazer, porque vai dar certo. Talvez na hora ali ela ainda vai continuar nervosa, mas depois vai ficar, martelando. E ela vai ficar pensando: nossa, eu fui tão grossa com ele, mesmo assim ele me tratou bem. Não, eu fui grossa, xinguei, para que eu fiz isso? E depois talvez ela nem vai pedir desculpa, porque geralmente é assim, né? Mas ela vai chegar para você, te dar um abraço, sabe? E tudo vai ficar bem de novo. Mas tudo isso daí, irmãos, é preciso que a gente entregue o nosso caminho para Jesus. É preciso que a gente entregue a nossa vontade. Por quê? A nossa vontade, na hora que a mulher está brava, na hora que o trem está feio, é a gente ficar bravo também. Sim ou não? Na hora que o marido chega estressado, é você dar a ele uma toalhinha limpinha, novinha? Não. Eu vou mostrar para ele salafrário quem manda nessa casa. A mulher já fala
E se for os dois por esse, vai dar problema. Aí lá vai eu lá, né, Jean? Aí já vai ter que ligar. Eu já falo, Jean, se você fizer raiva nessa mulher, Jean, eu vou autorizar ela a descer o cajado pra você aí. Não é fácil, irmãos. Terceira e última coisa. Depois que a gente entrega os nossos caminhos para Deus, entrega as nossas vontades para Deus, você já fez quase tudo. Falta pouquinho agora, que é o quê? Entregar o teu trabalho, o teu serviço para Deus. Você já reparou que a gente faz um monte de coisa, Nós somos capacitados a fazer um monte de coisa. O ser humano é incrível, irmãos. Ele faz um monte de coisa. Você olha a vida de uma mulher, meu Deus, ela cuida do menino, ela cuida do serviço, ela cuida do marido, ela cuida da casa. Meu Deus, só de pensar que eu já cansei, só de falar eu já estou cansado, de tanta coisa que uma mulher dá conta. O homem, tanta coisa que um homem tem que dar conta. Eu estava brincando lá com os meninos lá no Inabaláveis, que geralmente quando a mulher descobre que o homem está de folga, ela já faz uma lista para ele. O homem é meu bem, amanhã é minha folga. E ele já está pensando, vamos ficar na Netflix, eu e minha esposa vamos deitar, pôr o pé para cima. Mal sabe ele, quando ele falou, ela já veio uma lista, e vai trocar isso, e vai pegar aquele guarda-roupa e vai pôr ele em tal lugar, e vai fazer aquilo outro. E para que eu fui falar, gente? Para que eu fui contar? E aí, ele dá conta de fazer N coisas, um monte de coisa. Claro que a mulher tem que estar de cima, né, Sérgio? A mulher tem que estar de cima, tem que estar ali falando com ela. Agora você faz isso, agora você faz aquilo, agora você faz aquilo. Igual o técnico de futebol, né? Essa fica só lá na beirada do campo. Agora você faz isso, vai lá, aperta o parafuso, troca a torneira, faz. E ele tá lá, tô lá, meu bem, tal, tá marcando golaço, vai lá. Você tá indo bem, só no incentivo. Mas nós precisamos entregar também, irmãos, o nosso serviço para Deus. Eu pergunto uma coisa para você: o que você tem feito para Jesus? O que você faz para Deus? Nós pedimos tanta coisa, e para Deus fazer tanta coisa para nós, mas uma pergunta simples: o que nós fazemos para Jesus? O que é? O que nós estamos entregando para Ele nesse sentido de fazer alguma coisa? E Ele mandou a gente fazer. O problema é esse: existe o mandamento de Jesus para a gente fazer. Ele mandou. Ei, não estou falando que Ele pediu, eu estou falando que Ele mandou. Você lembra quando você era pequeno e sua mãe falava assim: olha para mim, presta atenção, meninada, eu estou indo no centro da cidade, vou fazer compra, vou fazer um monte de coisa lá e chego só de tarde. Quando eu chegar, fulano vai arrumar as camas, ciclano vai varrer a casa, Beltrano vai lavar as vasilhas, o outro vai pôr a roupa para bater, o outro vai estender. Que tanto de filho, né? Mas era assim na minha casa, viu? Era esse monte de filho aí, cada um tinha que fazer uma coisa. Eu ficava com varrer a casa, caçulinha, né? Era só varrer a casa, estava de boa. Mas lá na casa da minha mãe era assim, eu ficava assim, quando estava dando a hora da minha mãe chegar, é que eu corria para pegar a vassoura. E eu corria lá, e na hora que estava dando eu ficava assim, e na hora que estava dando eu já e já varria a casa rapidão e limpava tudo. Mas eu dava um jeito de cumprir a minha tarefa. Tinha que cumprir a tarefa, a gente tinha que fazer, irmão. Senão, ouvia. Nossa, pai, ouvia. Tinha que cumprir, cada um fazia a sua tarefa. Ela tinha mandado, ela não tinha pedido. Uma coisa é pedir, né? Outra coisa é mandar. Jesus nos mandou. Quem lembra o que Jesus mandou a gente fazer? Como é que é, Deludes? Quem ouviu perto da Deludes, repete junto com ela. O que é? Quem ouviu, repete de novo.
Quem ouviu agora repete. É a única coisa que Jesus mandou fazer, irmãos. Ele falou assim, ó, ide por todo o mundo, pregai o evangelho, ensine tudo aquilo que eu tenho falado para vocês, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Façam discípulos de todas as nações. É o mandamento de Jesus. Ele mandou a gente fazer. E vai chegar um dia que ele vai voltar. Para quê? Para prestar conta. Será que nós estamos igual eu ficava com a minha mãe? Deixa eu ver. Quando tiver quase na hora dela vir, eu corro lá e faço o que eu tenho que fazer. E às vezes a gente fica assim com Jesus. Esperando, esperando, esperando. Vai chegar uma hora que não vai dar tempo mais. Não vai dar tempo de fazer. E nós vamos ter que prestar conta disso para Deus. Para encerrar aqui essa palavra, eu queria te perguntar qual a disponibilidade do seu serviço para Deus. Você é disposto a fazer algo para Jesus, aquilo que Ele pediu? Em Isaías capítulo 6, verso 8, Isaías, quando Deus chamou ele, deu ele um mandamento, deu ele uma ordem, uma função para ele fazer. Você lembra o que ele disse? Ele disse, eis-me aqui, envia-me a mim. Ele obedeceu de cara. Isso mostra a disponibilidade, a entrega daquele cara. Ele se entregava por inteiro, ele estava disposto. Nós estamos dispostos? Como que está isso? Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Eu queria chamar o Ministério de Louvor aqui à frente. Nós vamos encerrar com um cântico aqui agora. E nesse momento nós estamos falando aqui de entregar para Deus. Entregar para o Senhor. O que você tem entregado para Jesus? Deus está enxergando seu coração. Agora, inclusive, nesse momento. Deus está vendo seu coração, sua vida. Ele sabe por onde você tem andado. Ele sabe o que você tem feito. Com o que você está preocupado. Deus sabe e Ele vê o seu coração. A entrega, irmãos, nossa para Deus é tão importante, mas tão importante. O que nós estamos entregando para Deus é tão, mas tão importante, que Ele pode aceitar ou Ele pode rejeitar. Caim e Abel foi entregar uma oferta para o Senhor. A Bíblia diz que a oferta de Abel Deus aceitou com prazer, mas a oferta de Caim, a Bíblia diz que Deus rejeitou. Rejeitou. Por quê? Porque Deus conhece e conhecia o coração de Caim e sabia o que estava lá dentro. A Bíblia diz que o coração de Caim era um coração ruim, que pertencia ao maligno. Nós temos a nossa oportunidade aqui. Eu queria que você, agora nesse momento, fechasse os seus olhos, desse a mão para essa pessoa que está aí do seu lado. Eu vejo diante de mim aqui, sabe, profetas chamados por Deus,